Um bom dia para todos. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade. E aqui nós vamos meditar sobre o chamado, para que somos chamados. Está ligado aos dons espirituais, à operação do fruto do Espírito em nós após o novo nascimento e a dimensão do Espírito usando nossas vidas para quebrar este jugo da carne sobre nós e vivemos na dimensão do Espírito. Para isto, vamos abrir Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Passou um caminhão agora na rua aqui do lado, fez um barulho. Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 18, está dizendo assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre num só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andais em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Orar e despertar estão inseparavelmente ligados. Onde ocorre despertamento, lá se orou. E onde se ora em espírito e em verdade, lá necessariamente acontece despertamento. Onde ocorre despertamento, lá se orou. E onde se ora em espírito e em verdade, lá necessariamente acontece despertamento. Se esse não é o caso, então não se orou direito. Se acontece um despertamento que não produz frutos permanentes, então não se trata de um despertamento genuíno. Aleluia. Glória a Deus. Ao lermos Gálatas capítulo 5, versículo 13, atentamente, então a pergunta: para que somos chamados? Já está respondida. Para que somos, portanto, chamados como filhos de Deus, para a liberdade. O apóstolo Paulo igualmente diz isto: a própria criação está redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 21. Uma pessoa que nasce de novo fica liberta da escravidão do pecado e do jugo da lei e alcança a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Eles são livres da pressão e da maldição da lei, livres da culpa, filhos e filhas livres do Deus vivo. Mas Paulo indica também o perigo do abuso dessa liberdade, pois essa liberdade em Cristo Jesus pode realmente ser muito mal utilizada. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião a carnes. A carne, Gálatas capítulo 5, versículo 13. O que devemos então fazer com essa maravilhosa liberdade no Senhor Jesus? Podemos simplesmente viver a nós mesmos? Não. Nessa passagem nos é dada uma clara resposta a esta pergunta. A liberdade que temos através do Senhor e no Senhor deve estar subordinada ao Espírito de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 15, 18. Portanto, não somos nós que dispomos livremente da nossa liberdade, mas o Espírito de Deus. Se bem que isto é dito repetidamente. Para nós é claro que precisa acontecer tanto na prática, todos nós, sem exceção, somos em nossa carne pertinaz, adversários do controle do Espírito Santo sobre nossas vidas. Vamos repetir de novo essa frase.
Todos nós, sem exceção, somos em nossa carne pertinazes adversários do controle do Espírito Santo em nossas vidas. Somos adversários. Não gostamos do domínio do Espírito sobre nós. O que temos, este tabernáculo corporal, é somente pecado. A Bíblia chama-o de carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas capítulo 15, versículo 17. Na nossa vida domina ou o Espírito ou a carne. Por que, como alguns filhos de Deus, demora tanto até acontecer uma clara tomada de posse do Espírito Santo? Por que com alguns filhos de Deus demora tanto até acontecer uma clara tomada de posse do Espírito Santo? É uma pergunta. Na política encontramos material muito esclarecedor para entender isso. Muitos povos têm dificuldades de governo, porque não existe um partido político que disponha de maioria. Na vida de muitos filhos de Deus nunca acontece uma clara tomada do poder pelo Espírito Santo, porque no coração de tantos nunca acontece uma decisão da maioria pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então é essa também a razão dos constantes altos e baixos na divisão interior. Sentimentalmente sempre existe altos e baixos. A respeito disso nada podemos fazer, pois estamos expostos a diferentes influências, como por exemplo o tempo. Mas que nos deixamos determinar por isso é porque o Espírito de Deus não nos governa. Tua divisão interior existe porque diferentes poderes, como orgulho, inveja, teimosia, bisbilhotice e outras obscuras paixões, tentam sempre novamente tomar o poder em sua vida. O Espírito Santo não domina a força, nem pelo poder, nem por força, mas pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ele quer governar, mas se nós duvidarmos, ele retira-se. Se o Espírito Santo não pode governar no coração de um filho de Deus, isso tem por consequência não somente divisão interior, mas também exterior. Filhos de Deus espirituais e carnais não combinam. Filhos de Deus espirituais e carnais não combinam. E um dia tem que acontecer uma separação. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 15:15. A maioria das divisões que acontecem com o próximo está relacionada às nossas guerras interiores, que não existe controle do espírito, mas da carne. A maioria das divisões que acontecem com o nosso próximo está relacionado com as guerras que existem dentro de nós, onde a carne governa e o espírito não tem espaço. Morder e devorar pode acontecer tanto em pensamentos, através de rancor, críticas e desconfiança. Deste modo, porém, a vida na fé é uma canseira constante. É o que se vê com muitos filhos de Deus. O discipulado de Jesus torna-se um grande esforço para eles. Isto é justamente o contrário em Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se o Espírito de Deus pode governar-nos, não existe obrigação sem canseira no discipulado de Jesus, mas maravilhosa bem-aventurança. Se nos governa o Espírito, também nos governa o Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Um homem cujo coração é governado pelo Espírito Santo tem a maravilhosa liberdade de ir até o trono de Deus em oração. Justamente aí temos uma indicação até que ponto o Espírito de Deus realmente domina em nós. Muitos oram carnalmente. Eles procuram por palavras bonitas e acham que se orarem por longo tempo será ainda mais bonito.
Alguns outros acham que deve orar em palavras especialmente piedosas. Mas se o Espírito de Deus domina nossos corações, torna-se verdadeiro o que diz em Romanos 8, 26. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nossa vida de oração diante do trono de Deus tem força de penetração. Aleluia. E autoridade. Na medida em que o Espírito de Deus nos domina, assim como existe um espírito de medo que nos arrasta para baixo, há um espírito de liberdade que, através do sangue de Jesus, glória a Deus, nos eleva e conduz à presença de Deus. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Existem duas leis, a lei do pecado e da morte, em meus membros. O mau eu, que sempre me arrasta para baixo, e a lei do Espírito, que vivifica em Cristo Jesus. Qual lei é mais forte? Repito, isso depende a quem entregamos o domínio, a quem damos voluntariamente o governo. Deste modo, não é nosso esforço que é decisivo, mas quem nos governa, a quem damos o poder em nossa vida. Uma oração sem o domínio do Espírito Santo em nossa vida permanece sempre paralisada, sem força e egocêntrica. Tal oração não pode romper o eu, pois o eu continua sentado no trono. Mas quando domina o Espírito de Deus, podemos orar sacerdotalmente. Então, podemos enfrentar o inimigo de maneira real e chegarmos diante do Pai como filhos e filhas de Deus. Esquecemos nosso eu e fazemos aquilo que Judas diz em sua epístola: oramos no Espírito Santo. Talvez ficasse paralisado, por esse é o objetivo do diabo. Não queres experimentar de maneira completamente nova o poder da oração, pois queremos orar fiel e perseverantemente. Se fizermos isso, Deus abre o céu e mostra-nos coisas, das quais ainda não sabemos nada. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Se começarmos a orar por algo bem concreto no Espírito Santo, então o Senhor mostra o atendimento em uma medida tão maravilhosa da qual não tínhamos noção. Falo do que sei e experimento. Aleluia. Por isso estou convencido que o Senhor tem bênçãos preparadas, das quais não temos a menor ideia, pois Deus nunca se repete. Por esse motivo, nunca devemos comparar histórias de despertamentos umas com as outras, dizendo: o despertamento lá foi assim e assim. Consequentemente, tem que ser assim também conosco. Deus nunca faz duas vezes exatamente a mesma coisa, pois sua misericórdia renova-se todas as manhãs. Aleluia. Nossa única preocupação deve ser que oremos no Espírito Santo, que o Espírito Santo tenha o domínio em nossa vida. Se realmente quiseres isto, então realizará uma clara entrega do poder. Não eu, mas Jesus Cristo. Não a carne, mas o Espírito Santo. Não o diz somente com seus lábios. Isto é muito fácil, mas não interessa ao Senhor. Mas com atos no dia a dia, diante dos teus parentes e colegas. Aleluia. Louvado seja Deus por esta palavra. Para que nós somos chamados? Somos chamados à liberdade do Espírito.